E aí, gente, beleza? Tudo bem com vocês? O assunto que a gente vai abordar hoje vai ser ecologia, assunto da APC, e vou trabalhar também outros assuntos, não só cobrados pela APC. Vou compartilhar a tela para que fique mais fácil. Deixa eu achar aqui. Beleza, o assunto da APC deste mês, setembro, é ecologia. Ecologia diz de nós, tá? Sobre onde a gente vive, nossa interação com o meio ambiente, como que o meio ambiente também interage com nós e como que tudo está interdependente. A ecologia é um ramo da biologia, tá? Do estudo da vida, e neste caso, este ramo ele trabalha com em tentar entender como que as relações entre os seres vivos influenciam não só em nós humanos, como em todos os outros organismos também. E envolvem vários níveis de camadas de organismos que às vezes é trabalhado. Ora é trabalhado com uma comunidade, ou seja, com vários animais em conjunto, influenciando em outros animais em conjuntos, ou seres vivos, ou plantas, ou fungos, ou bactérias, enfim. A ecologia trabalha, então, tentando entender como que esses indivíduos, esses organismos de espécies diferentes influenciam. E também como que o meio influencia nessas espécies. Ok? E também, claro, obviamente, como que essas espécies influenciam no meio. Ok? Nós, seres humanos, por exemplo, temos impactados profundamente o meio ambiente de forma única, assim, na história, o conhecimento que a gente tem na Terra, do passado, através dos registros fósseis e camadas geológicas, né? E então, da mesma forma que uma formiga consegue impactar uma árvore, sei lá, uma cortadeira, um bom ninho de cortadeira, de formiga cortadeira consegue depredar uma árvore inteira de uma noite para o dia. Ou seja, ela está influenciando no contexto ali, naquele ecossistema no qual ela vive. E aí eu falei, só nessa introdução simples, vários conceitos importantes, como comunidade, ecossistema, meio ambiente, espécies, populações. Isso tudo a gente vai trabalhar aqui, caso vocês não saibam, e é importante, porque esse assunto ele já é revisado com vocês, eu só vou aumentar a complexidade dele, uma vez que vocês estão acumulando todos esses conhecimentos já por muitos anos. Ok? Quem não se lembra, acho que vai relembrando também com as informações que eu vou passando. Nós, seres humanos, precisamos, antes de tudo, quando a gente vai tentar entender qualquer assunto que seja, a gente precisa sequenciar ele, a gente precisa separar em pequenos blocos e tentar encontrar uma sequência lógica. Por exemplo, se você pega um livro e vai querer estudá-lo, acho que a primeira coisa que alguém que vai levar a sério, tentar entender direitinho o que aquele livro está abordando, qual o assunto em cada parte, cada bloco de assunto abordado. Enfim, a gente tenta dividir em capítulos, em tópicos, em subcapítulos, não sei. Enfim, marcar com texto, marca-texto, parágrafos ou frases ou mesmo palavras, para tentar compreender isso. E em nível mais complexo ainda, para tentar entender a vida, a gente faz o mesmo. A gente tenta pegar os pequenos, as coisas mais simples, entre aspas, para as mais complexas. Por que eu falei as mais simples, entre aspas? Porque o nível atômico é o nível de organização mais básico que existe. A princípio, assim. E aí, por outro lado, quando você vai estudar o universo atômico, encontra-se outras partículas e como que essas partículas interagem entre elas e como que o distanciamento entre essas partículas, as interações de tudo isso, a energia, a forma como que o tempo influencia em tudo isso, é um outro universo micro em relação ao macro. Assim. Então, a vida é extraordinária, é muito... É fascinante, assim, a questão de quanto mais você vai compreendendo, mais você percebe que realmente você não sabe nada. Enfim, e aí, com a vida a gente faz esses blocos grandes, básicos de organização.
A gente pega o nível atômico. O nível atômico se complexa uma vez que ele forma moléculas, se agregando entre si. Essas moléculas podem tomar formas de células. Células são um conjunto de moléculas organizadas em membranas, em nucleotídeos, ok? Formando uma célula, seja ela animal, seja de bactéria, seja vegetal, seja de fungo, enfim, ok? Vamos ver um caso. E as células, elas se agrupam em um conjunto de células de forma organizada, de forma sistematizada e com funções especializadas, nós chamamos de tecido, como o tecido cardíaco ou o tecido hepático do fígado, okay? Que é especializado nas funções do fígado. O músculo cardíaco é especializado nas contrações e distensões dos músculos do coração em específico, beleza? E os órgãos compõem uma unidade que nós chamamos de indivíduo, de uma pessoa, de um organismo, tá? Então, uma pessoa só é uma pessoa porque é um conjunto de órgãos unidos de forma sincronizada e de forma harmônica e de uma natureza muito delicada para que tudo funcione da maneira correta. Então, aí a gente tem então um indivíduo pronto. Aí os indivíduos, as espécies reproduzem, seja sexualmente, seja assexualmente, e no caso do ser humano, de forma sexuada, formando populações, ou seja, indivíduos da mesma espécie em grandes quantidades agrupadas em si, e essas populações interagem entre si em comunidades. Comunidades cuja a composição é diversa, então não é só de uma mesma espécie. Temos aí ser humano, como eu coloquei na cidade, então a gente pode colocar quais são os animais frequentes sei lá, no centro de uma cidade. Rato, barata, pombo, ok? E são espécies diferentes e nós, os humanos, estamos ali convivendo no meio. Isso como uma comunidade, então uma coisa mais complexa, porque não é mais só uma mesma espécie sozinha, acumulada. E aí, se você pega todo o conjunto dos fatores abióticos, como o vento, a chuva, e os indivíduos bióticos, ou os organismos bióticos, ou seja, que são espécies que têm capacidade de gerar nova vida, a gente tem aí o ecossistema, ok? Ou a biosfera, também chamada. E aí a biosfera é o sistema mais complexo de vida que a gente conhece. Uma vez que a gente nunca encontrou vida fora da Terra, a biosfera é, de fato, um nível de complexidade maior, porque ela vai englobar tudo, todo o assunto de física, de matemática, de química. A maior parte, ou grande parte, está ali, envolvendo a vida. Na verdade, tudo está ali, ok? Então, vamos seguir. Desculpa aí, meu cachorro. Vamos entender e deixar bem claro, então, quais são as diferenças entre fatores bióticos e fatores abióticos e biótopo. Bióticos, acho que vocês já sacaram que bio é vida. Então, são fatores que envolvem seres vivos. Então, os fatores bióticos são os seres vivos. Os fatores abióticos, por outro lado, o prefixo a é um prefixo de negação. Então, são fatores que não englobam a vida. Então, como exemplo de fatores abióticos, eu tenho vento, eu tenho a luz solar, o calor, o frio, chuva, as nuvens com as gotículas de água influenciando na temperatura. Então, os fatores abióticos são fatores climáticos, são fatores químicos, ok? E já os fatores bióticos envolvem seres vivos. E aí tem um outro conceito, não tanto usado, mas está no livro de vocês, então é legal que vocês compreendam, que é biótopo. Biótopo nada mais é do que o conjunto de todos os fatores abióticos. Então, se eu falo vento, o vento é um fator abiótico. Se eu falo chuva, um fator abiótico. Vento junto com chuva, interagindo naquele indivíduo, naquele local, ali eu tenho um biótopo. Então, biótopo é o conjunto de todos os fatores abióticos daquele local. Beleza? Outro conceito aí agora importantíssimo são esses três. Ó.
população, ecossistema e comunidade. Vamos deixar bem claro cada um desses termos, porque às vezes eu vou falando e eu preciso que vocês entendam o que é isso. Quando eu falo em população, vocês entendam como população humana mesmo. É o conjunto da mesma espécie. Então, se eu falo uma população de gnus, eu só vou ter espécies de gnus. Uma população de onça de um determinado local, eu vou supor então que eu estou falando só de onça. Por outro lado, comunidade, e aí já não acompanha o nosso sistema do senso comum. Na ecologia, comunidade tem outro significado. Comunidade é interação entre outras espécies. Então, se eu falar uma comunidade do Pantanal, eu vou entender como uma comunidade como o conjunto de seres vivos que habitam aquele local. Então, eu pressuponho que eu estou falando de uma árvore específica do Pantanal, de um peixe específico que vive no ambiente do Pantanal, onças, jacarés, ok? O conjunto de espécies diferentes de um determinado local formam uma comunidade. Já o conjunto das mesmas espécies, forma uma população. Então, se eu pego um lago lá, formado no período de chuva, enfim, cheio de jacarés no Pantanal, eu chamo aquilo de uma população de jacarés. Ao momento que eu começo a considerar os peixes que estão naquele lago, as algas que começam a proliferar, as bactérias que começam a decompor lá no fundo, enfim, os crustáceos pequenininhos, isso tudo é uma comunidade, a interação de vários organismos vivos. Tá claro? E aí, se eu pego os fatores abióticos e junto com a comunidade, aí eu tenho o ecossistema. Vamos traduzir isso, então. Se eu pego os fatores abióticos, ou seja, vento, sol, calor, elementos químicos interagindo com os indivíduos. E aí, falando de indivíduos, eu pego todos os organismos daquele local. Então, suponho no Pantanal, lá está chovendo, lá é um ambiente com chuva, mas ao mesmo tempo é bem quente, ora também está bem seco. Isso que eu estou falando são os fatores abióticos. E aí, se eu junto com todos os animais que vivem, plantas também e outros organismos vivos, num conjunto todo, aí eu tenho um ecossistema. O ecossistema, você pode pegar em várias camadas, tem uma palavra que acho que fica mais fácil, várias dimensões. Então, o ecossistema pode ser simples, por exemplo, na nossa pele, nós temos um ecossistema, um microecossistema, uma vez que lá eu tenho os fatores abióticos, obviamente, né? Bate o sol, bate vento, tem temperatura do nosso corpo influenciando na superfície da nossa pele, e também tem organismos vivos que estão lá. A nossa pele é habitada por ácaros, que são pequenos aracnídeos, possuem bactérias, pequenos micro-organismos, como fungos, também estão lá interagindo entre si. Então, todo esse conjunto desses micro-organismos que vivem na nossa pele, junto com os fatores abióticos que essa nossa pele também recebe, eu tenho um ecossistema ali formado. Por outro lado, se eu estou considerando a Terra inteira, planeta Terra inteiro, também posso considerar um ecossistema aí. Tá? Então, olha só, resumindo o que eu falei, eu posso pegar um cantinho aqui da mata e considerar um ecossistema, considerando então aí os animais, diferentes espécies, ou plantas, ou fungos, enfim, organismos vivos, junto com os fatores abióticos. Tá bom? E aí, se eu pego um pedacinho de esgoto ali, também tem um ecossistema. Na nossa pele, como eu disse, um ecossistema, e assim vai indo. Beleza? Basta ter conjunto de organismos vivos junto com fatores abióticos, que ali eu tenho um ecossistema. E aí tem uma parte no livro de vocês que falam que tem como é que chama isso? Chama um tópico, um bloco chamado de História e Biologia. E lá conta um pouco sobre como que
o ser humano começou a mudar de forma mais radical o ambiente que ele vive, o nosso planeta. Isso se deu de forma drástica e considerável na Revolução Industrial, quando foi, foi dado um boom sobre a combustão do carvão, gerando máquinas a vapor e facilitando o trabalho humano e gerando mais produtos, e esses produtos buscam a demanda do capitalismo, enfim. E na época não tinha... Era novo, então não sabia como que aquilo ali poderia impactar também no ambiente. Isso começou a chamar a atenção que tem alguma coisa errada quando em Londres, que foi o centro, né, da Revolução Industrial, ficou completamente uma neblina que ninguém nunca tinha visto, porque ela era amarela e as pessoas não conseguiam enxergar nem um palmo, assim, questão de meio metro, na verdade, né, 1 metro, meio metro na frente delas. Isso foi chamado de smog, é um termo em inglês para esse fenômeno. E com isso, a população, muita gente morreu também por problemas respiratórios, porque aconteceu o seguinte: acho que você sabe que o ar frio tende a descer e o ar quente tende a subir. E num determinado período em Londres, veio uma massa de ar fria e que cobriu toda Londres, toda uma região da Inglaterra próxima de Londres. E esse ar frio estava tendendo a descer, mas o ar quente, cheio de poluentes das fábricas, estava querendo subir. Mas a densidade e o bloco, o tamanho desse ar frio que chegou, bloqueou completamente a dispersão desses gases. E foi só acumulando, em níveis tóxicos do ser humano. E era amarelo porque tinha enxofre, um derivado, um subproduto das fábricas da época. E aí isso chamou atenção. Tem alguma coisa errada. E aí começaram biólogos, outros pesquisadores tentando entender como que isso pode ser evitado, como que a qualidade de vida e como que isso pode ser melhorado, de forma geral. E a gente só está desenvolvendo sempre um equilíbrio, assim, uma dialética entre a questão de produzir mais e como manter tudo isso de forma sustentável também, sem aumentar preços, sem diminuir empregos. E aí já é uma outra discussão bem, bem complexa também. Então, esse é smog, tá? Então, smog quando o ar poluente não consegue se dispersar no ambiente. Isso já aconteceu depois, novamente, em outras cidades. Aí, é muito também falado sobre camada de ozônio. A camada de ozônio é lá para a estratosfera, uma das camadas mais externas que nós temos na nossa atmosfera, pela sua densidade. O ozônio, que é o O3, elemento químico, ele tende a ter alturas altíssimas e por ser menos denso do que o oxigênio. Dessa forma, ele forma um cobertor na atmosfera, um escudo protetor, é melhor ainda, porque o ozônio tem uma capacidade de filtrar a radiação que o Sol traz, tá? A energia solar, ela traz muita radiação e essa radiação ela causa câncer e também mutações. As mutações só existem por conta da energia nuclear que o Sol produz e que atinge a gente aqui. A luz leva 8 minutos para chegar do Sol até aqui, e essa luz ela é carregada de energia. Essa energia altera e influencia na nossa cadeia de DNA, essas moléculas de DNA, e isso pode gerar um desequilíbrio no nosso organismo. E os causadores por danificar a camada de ozônio, ou seja, essa camada que evita a quantidade de radiação que chega aqui na nossa Terra, no nosso planeta, é o CFC, que são gases liberados em
desodorantes, sabe? Spray. Eles usam CFC, usavam, agora está diminuindo, é mais difícil encontrar, para dar pressão, sei lá, para o perfume sair do detergente, sair um desinfetante ou um inseticida, enfim. Então, isso é um dos causadores da destruição da camada de ozônio. E ela vem aumentando, deu uma diminuída numa época, mas agora vem aumentando de novo. Então, a ecologia trabalha nesse sentido também, tá? Porque uma vez que ela tenta entender como que os indivíduos, os organismos influenciam no ambiente. E nós, naturalmente, é um dos que mais impactam nisso tudo. E aí também toca no termo sobre chuva ácida. A chuva ácida é um tipo específico de chuva que não é nova, não acontece simplesmente por causa dos impactos ambientais do ser humano, mas aumentou e intensificou por conta também. Tudo começou a piorar a partir da Revolução Industrial. A Revolução Industrial queima, a base da Revolução Industrial é o vapor. E para gerar vapor, precisa de carvão, né? O carvão mineral é rico e abundante lá na Europa. E aí, na queima de qualquer produto, em geral, produz CO2, gás carbônico. E o gás carbônico, junto com a água, ele dissolve na água e forma um outro elemento, uma outra molécula, que ela é ácida. E aí, com uma quantidade de CO2 acumulada em excesso na atmosfera, com a chuva vai pegando esse CO2, vai dissolvendo e já vai formando um ácido, assim, vai diminuindo o pH da chuva. E ao cair em edifícios, em plantas, no solo, altera a acidez. E por ser um equilíbrio bem delicado, isso também impacta diretamente. Um dos aspectos mais visíveis da chuva ácida são com estátuas de calcário, porque o ácido, essas estátuas de calcário, que tem um elemento de cálcio como principal, ele se dissolve muito fácil. Então, essa imagem aqui você consegue ver claramente. Regiões onde, principalmente grandes metrópoles, onde tem maior concentração de CO2 por conta das indústrias, a chuva tende a ser mais ácida que o normal e é perceptível, então, nessas estátuas que possuem cálcio, porque a chuva ácida dissolve isso. Tá? E para fechar este assunto, eu quero comentar sobre a diferença entre habitat e nicho. Bom, entenda como habitat o local onde um indivíduo, onde uma espécie, um organismo vivo vive. Tá? Então, fica simples de pensar, por exemplo, num jacaré, por exemplo. Ele vive no Pantanal. Peguei um jacaré e esse jacaré específico vive no Pantanal. Beleza. O Pantanal, então, é o habitat dele. Mas a formiga, tem uma espécie de formiga que fica perto do lago lá do jacaré e, então, portanto, ela também tem o mesmo habitat. Ela também vive no Pantanal. Ou a onça, tem uma onça, pensando numa onça lá, então ela vive no Pantanal, logo o habitat dela também é o Pantanal. Só que, apesar da onça, do jacaré e da formiga viverem no Pantanal, no mesmo habitat, elas têm interações diferentes com esse meio, né? O jacaré tende a viver em ambientes com água, a onça tende a trabalhar, ou seja, buscar seu alimento à noite, de forma sorrateira, interagindo com suas presas. O jacaré tende a se alimentar, na maior parte, de alimentos aquáticos, como peixes, enquanto a formiga ela se alimenta do produto que o fungo lá libera quando ela pega as folhas. Dos fungozinhos que as formigas cultivam. Aliás, vocês não sabem como que as formigas por que as formigas cortam folha ou pegam
alimentos em geral, açúcar e às vezes, muitas vezes carne, dê uma pesquisada, tá? Isso é um outro assunto. Mas enfim, querendo ou não, apesar deles viverem no mesmo habitat, eles fazem e interagem de forma diferente com aquele meio. E como que cada indivíduo interage com aquele meio, aí é chamado de nicho. O nicho é, portanto, como que uma espécie vive naquele habitat. Então, a formiga, ela vive naquela árvore, pegando determinada folha e tendo como dificuldade que ela enfrenta a resina da árvore, ou mesmo o tamanduá, que tenta se alimentar do seu formigueiro. Então, ela tem uma determinada interação com aquele meio. Já o jacaré mal chega perto daquela árvore, não tem interesse, apesar de estar perto do lago. Ele vive e fica focado no como que ele vai conseguir um alimento ali naquele peixe que está passando perto dele. Já a onça descansa durante o dia, tenta reservar o máximo de energia que ela tem para poder pegar sua presa à noite, de forma sorrateira. Então ela entra na mata, nas regiões mais arbustivas também, para fazer uma emboscada para conseguir pegar sua presa. E ela interage, por exemplo, com capivaras. Então, cada um desses papéis, esses locais, essas interações específicas dentro de um habitat que um organismo ocupa, é chamada de nicho. Ok? E habitat simplesmente é o local em geral. É um termo mais genérico, mais simples de se compreender. Tá legal, gente? Então é isso que eu queria dar como introdução e espero que vocês tenham compreendido, espero que tenha sido claro. Caso tenha gerado dúvidas ou surgiu alguma dúvida, entre em contato comigo por mensagem mesmo no YouTube ou no Google Class, WhatsApp, e-mail. Vocês têm todas as formas e todas as informações para comunicar comigo, tá bom? Foi um prazer fazer essa videoaula e eu vou fazer a próxima aula agora mesmo, em sequência. E não deixem de assistir a outra também, tá bom? Até breve. Deixa eu... lá. Para de compartilhar. Agora sim, gente. Tchau, tchau.